Oi pessoal, eu fui convidada pelo Jornal Diário daqui de Santa Maria para fazer uma entrevista sobre LGBTfobia. Mais especificamente sobre aquele caso que teve bastante repercussão midiática semana passada, sobre um vídeo que foi compartilhado de um pastor que falava contra o casamento homoafetivo. Então eu fui olhar um vídeo desse pastor, fui olhar o tal vídeo que foi compartilhado na internet e assim, esse vídeo eu inclusive não recomendo vocês olharem, porque dá um desespero, dá um desânimo de acompanhar esse tipo de narrativa que circula ainda em 2021 sobre a homossexualidade, que circula na internet e que, enfim, comanda e organiza a crença das pessoas. E mais triste ainda é que o poder que essas pessoas têm de compartilhar esse tipo de pensamento e de influenciar posturas sobre a homossexualidade de um grande grupo, de coletividades. E é justamente essas ideias que conseguem se transformar em uma violência prática no cotidiano das pessoas LGBTs. Então dá um desânimo, para não dizer desespero, dessas coisas que circulam tão fortemente e mobilizam tanta gente na internet. Mas eu abri o canal justamente com esse objetivo de combater, de ser uma contranarrativa dessas circulações que acontecem e que mobilizam tantas pessoas. Então, para mim, assim, se uma pessoa que está assistindo o canal e para essa pessoa já está valendo para desconstruir algumas ideias e para repensar algumas coisas, já está de bom tamanho. Bem, mas esse foi só um desabafo que eu compartilhei com vocês. Esse é o canal Desfazendo Ideias e hoje nesse vídeo eu vou falar 5 coisas sobre mulheres bruxas. Então, como aconteceu com essas bruxas, quando, quem foram essas mulheres que ficaram conhecidas ou que foram construídas como bruxas na história. Então, fica comigo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e vamos saber um pouquinho então sobre mulheres bruxas. Eu já compartilhei no canal com vocês sobre a vinda da Judith Butler, que veio em 2017 no Brasil, e teve um boneco dela queimado em praça pública, literalmente, Então colocaram impresso o rosto dela num boneco e queimaram, colocaram fogo, chamando ela de bruxa, E ela nem veio falar sobre gênero no Brasil, ela veio falar sobre democracia. Também vocês vão recordar, talvez comigo, sobre a história de uma mulher independente que não tinha filhos, morava sozinha, solteira, mais conhecida como Bruxa do 71. E tantas outras, se a gente for revirar no nosso imaginário social, a imagem que se fez e que se tem simbolicamente sobre a bruxa, em torno dessas ideias que a gente vai circular, como se construiu esse imaginário e como se acredita que a mulher bruxa é aquela maldosa, aquela com ligação diabólica, com pacto com o diabo, enfim, e várias outras questões. A primeira coisa, então, pra gente entender sobre mulheres bruxas é entender o que foi a caça às bruxas na nossa história. E eu vou abrir um parênteses para dizer pra vocês que eu tenho deixado na descrição dos vídeos as referências que eu tenho utilizado, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os livros da Silvia Federici, principalmente o Caliban e a Bruxa e Mulheres e Caça às Bruxas, que ela vai contar um pouquinho o que foi o caça às bruxas na história, Então, quem eram as mulheres e quem são até hoje as mulheres conhecidas como bruxas? As mulheres que são inimigas da sociedade, as mulheres independentes, as que não queriam se relacionar com homens, as que não queriam casar, as mulheres que não queriam ter filhos, enfim, aquelas mulheres que demonstravam maior poder sobre o seu corpo e a sua sexualidade, foram e são conhecidas até hoje na história como mulheres bruxas. Então a construção da figura da bruxa na nossa história, ela gira em torno da mulher má, da mulher com poderes de destruição, da mulher que é inimiga da sociedade. E aí a gente pode ver um pouquinho, lembrar no Foucault, na Sociedade Punitiva, que ele vai falar como se cria no imaginário coletivo a ideia de um criminoso social. A partir disso, a gente pode pensar várias coisas. Uma delas que eu me lembrei é como nos ensinam desde criança a ter medo da figura da bruxa. Mas engraçado que não nos ensinam a ter medo das instituições ou dos saberes que mataram essas bruxas, que colocavam fogo nas pessoas, nas mulheres vivas, que estupravam elas coletivamente, enfim, que praticavam todo tipo de violência contra as mulheres que foram conhecidas como bruxas. Então a gente pode entender que a caça às bruxas foi a maior guerra declarada contra as mulheres, contra as vidas das mulheres, as experiências delas e principalmente as mulheres que resistiam aos sistemas, que eram colocados diante delas. A caça às bruxas, ela aconteceu na Idade Média, principalmente na Europa, e ela se intensificou, segundo a Silvia Federici, no final do feudalismo e com o desenvolvimento do capitalismo.
porque o capitalismo, o sistema capitalista que se mobilizava naquela época, precisava dos corpos das mulheres dóceis. Significa que foi necessário criar estratégias para controlar, para punir, para disciplinar o corpo das mulheres, né? Então, quanto mais rebelde ou quanto mais as mulheres resistiam ao sistema que estava sendo instaurado no final do feudalismo, mais elas sofriam, né? Quanto mais elas resistiam, mais elas eram assassinadas em praça pública, né? Por seus maridos, enfim, pelo Estado, pela igreja, por todas as pessoas que acreditavam naquela ideia que estava sendo produzida, de que, né, que as mulheres precisavam ser educadas para elas serem mães, para elas serem donas de casa. Inclusive, foi nesse momento histórico que se criou a ideia, a figura da dona de casa, da mulher bela, recatada e do lar. Para Silvia Federici, o corpo das mulheres foi central para o desenvolvimento capitalista, o corpo das mulheres reprodutoras principalmente. Isso porque esse sistema se estruturou com duas bases centrais. O primeiro é do trabalho não remunerado, né? Então alguém teria que ficar em casa produzindo, lavando a roupa, cozinhando para as pessoas que iriam trabalhar no espaço público, nas fábricas, mesmo que de forma muito explorada, né? Então as mulheres elas ficavam em casa trabalhando com trabalho não remunerado e enquanto seus maridos iam para as fábricas trabalhar. A segunda base desse sistema é a produção da mão de obra desse trabalho, né? Que é o trabalho cumulativo. Então, as mulheres ficavam em casa produzindo trabalho não remunerado e também as pessoas que vão trabalhar para esse sistema. Nesse sentido que quanto mais elas engravidassem, melhor era para o sistema. E aí a gente entra para a segunda questão, que é entender essa construção histórica da mulher bela, recatada e do lar. É entender como aconteceu historicamente também, pensar sobre isso, como aconteceu historicamente e culturalmente os processos de exclusão sistemáticos das mulheres dos espaços públicos, né? Ou seja, dos processos de criação artística, intelectual, de profissões que são destinadas para mulheres e das profissões das quais elas são excluídas sistematicamente até hoje. A igreja e o Estado exerceram um papel determinante assim, sobre o controle do corpo das mulheres, desenvolvendo leis sobre o casamento, sobre a conduta sexual dessas mulheres, o que podia, o que não podia, desenvolvendo cartelas, desenvolvendo livros, desenvolvendo manuais sobre sexualidade, sobre o que uma mulher casada poderia fazer, o que seria saudável para um casamento. E é nesse sentido que a figura da dona de casa foi crucial para definir o papel das mulheres em relação aos homens, né? Porque assim que aconteceu uma degradação social das mulheres, as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens passaram a não ver o trabalho doméstico como trabalho, e assim o capital social, ou seja, o dinheiro, começou a circular apenas entre os homens, porque eram eles que estavam trabalhando nos mercados. Então entramos para a terceira questão para falar sobre mulheres bruxas, que é as mulheres conhecidas como sexualidade diabólica. Nesse campo imaginário, então, das bruxas, foi necessário produzir a ideia de que as mulheres que tinham a sua sexualidade ou queriam usar da sua sexualidade como bem entendessem, eram mulheres diabólicas, eram mulheres más. Então foi necessário muitas leis organizadas pelo Estado em consonância com a Igreja, né? Muitas leis, muitos métodos, práticas foram necessárias ser instauradas no tecido social, na organização social, para controlar e para regular a sexualidade dessas mulheres. Algumas delas, por exemplo, era a priorização dos fetos ao invés das mulheres na hora do parto, a substituição de parteiras, que até então eram as mulheres parteiras que faziam os partos das mulheres, castigo por falta de esforço na hora do parto, leis que privilegiavam o casamento, leis que favoreciam o estupro de mulheres, né? Então tudo isso a favor da reprodução do trabalho cumulativo e, né, e da reprodução da mão de obra para esse sistema social que se organizava. Se acreditava que a sexualidade das mulheres era um exercício de poder sobre os homens. Então foi necessário construir essa ideia de que a sexualidade ela é um ato vergonhoso, um ato sujo, um ato diabólico quando vindo das mulheres. A quarta questão, então, para a gente pensar um pouquinho sobre mulheres, corpo, Estado e religião. Porque se a gente for buscar historicamente, essas instituições são centrais para o desenvolvimento de leis, de toda uma organização social que dita até hoje, que prescreve até hoje sobre o corpo das mulheres. Não é à toa que quem decide que se a mulher deve abortar ou não, se a mulher deve ter um filho ou não, sobre o corpo dela, não é ela. São homens que estão no poder, que legislam e que fazem a manutenção desse sistema patriarcal capitalista. Então, quando a gente fala de violência com o corpo das mulheres, de dominação contra o corpo dessas mulheres,
nós temos que pensar, claro, num nível micro, né, que é entender o que a gente pode fazer para mudar essa situação, e também pensar num nível macro, né, que é entender que existe um poder estatal, que existe um poder acima de nós, que organiza leis, que mobiliza uma moralidade social e que diz o que a mulher deve e o que não deve. E é contra essa estrutura que nós nos mobilizamos. E a quinta questão é que não tem como falar de mulheres bruxas sem falar de mulheres e resistência. As mulheres, então, nessa organização histórica social, elas sempre resistiram a esse sistema. Ao contrário do que muitas histórias que nos contam das mulheres que não fizeram nada, das mulheres que aceitaram pacificamente, resignadas às violências que sofrem, né? Pelo contrário, se a gente for ver mesmo a história das mulheres, a gente vai ver o quanto historicamente as mulheres resistiam, tentavam resistir contra esses processos que tentavam domesticar e fazer com que o corpo delas servisse apenas para o trabalho reprodutivo, né? Ou para a reprodução da força de trabalho. Então, a gente pode entender também e pensar a partir disso como os corpos que não servem a esse sistema ou que são hesitantes a esse sistema, eles sofrem muito mais violências, né? Por exemplo, os corpos das mulheres trans, os corpos das mulheres lésbicas, que tentam fugir um pouco dessa lógica patriarcal. A Silvia Federici nos conta também que houve um processo de ressignificação da palavra fofoca ao longo da história. Isso porque foi percebido que quanto menos as mulheres se reunissem em grupos, né, ou seja, quanto menos elas tivessem acesso à educação, quanto menos elas trocassem experiências entre si, quanto menos elas trocassem conhecimento entre si, menos autonomia elas tinham e menos redes elas formavam. Então, para evitar que as mulheres tivessem mais confiança umas nas outras, para que as mulheres se fortalecessem, se unissem, né, enfim, toda uma construção de rivalidade feminina também dentro dessa ideia, que eu vou falar no outro vídeo, foi necessário construir essa ideia distorcida sobre a fofoca, sobre as mulheres conversarem entre si. Bem, pessoal, é isso. Eu não sei do que eu consegui dar conta nesse vídeo, porque realmente essas obras da Silvia Federici, elas falam muita coisa, trazem muita informação, então quem puder eu recomendo muito, né? Então aqui é um recorte bem parcial do que ela nos traz, do que ela nos apresenta sobre a experiência das mulheres e as bruxas ao longo da história. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido me fazer compreensível também. E se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, curte o vídeo, enfim. E vamos lá trocar uma ideia.